Gente, vou apresentar para vocês o nosso queridíssimo professor Jaime Torres. Ele é professor de meditação transcendental há mais de 40 anos, né, Jaime? Por aí, né? Isso, 40 anos. 40 anos. E administrador do programa MT Cities há 35. E ele, em 2017, inclusive, recebeu a medalha de Doutor em Paz Mundial, por toda a dedicação, trazendo o programa MT Cities para o Brasil e também para os países de língua portuguesa, além mares também, na África, grandes projetos e etc. E ele vai falar para a gente sobre estados superiores de consciência, com ênfase no MT Cities, no programa MT Cities, e o voo iógico também. Então, Jaime, você está com a palavra. E Ok. Então, Jai Gurudev. Eu vou começar lendo para vocês, eu vou colocar umas palavras muito bonitas de Maharishi. É um texto muito bonito de Maharishi, um texto, eu vou ler para vocês. Eu vim dos Himalaias com um método concebido para elevar tanto a cabeça quanto o coração do homem ao ponto onde o conhecimento e a apreciação da qualidade de sua natureza superior podem ser alcançados. Eu chamo o meu método de meditação transcendental, mas ele é, na verdade, uma técnica de autoexploração. Ela permite a um homem mergulhar nos limites mais profundos de seu ser, no qual reside a essência da vida e a fonte de toda sabedoria, toda criatividade, toda paz e toda felicidade. É aquele local que tem sido chamado no ensinamento cristão de Reino dos Céus Interior. Maharishi disse isso no livro, esse livro que vocês podem encontrar, não sei se em livrarias ou na sede da Meditação Transcendental Nacional em São Paulo, ou os professores têm para vender, não sei. É um livro muito bonito, é um livro onde Maharishi fala sobre a meditação com uma linguagem de 1961. É muito bonito o livro, é muito delicado e mostra bem para nós o que é a nossa meditação transcendental. Maharishi, ele nos deu todo o conhecimento védico, né? Maharishi, nos anos em que esteve conosco, Maharishi nos apresentou o que ele gostava de chamar de conhecimento total. E o conhecimento total é o conhecimento da totalidade. Essa é uma das características do mestre. Um mestre, ele nunca dá a você um valor parcial de alguma coisa. Ele dá sempre o conhecimento total. Ele dá sempre tudo o que você precisa para crescer, evoluir e se iluminar. Esse é o objetivo dele, esse é o objetivo da vida de um mestre. E Maharishi, nós sabemos, Maharishi estudou física, né, antes de se dedicar a servir Gurudev, e ele tirou muito conhecimento da ciência moderna e nos ajuda muito a compreender o que é essa totalidade. Maharishi gostava muito da expressão totalidade, mas na ciência moderna, através da física, hoje em dia nós sabemos exatamente o que é a totalidade, mas a partir de uma visão que separa o cosmo, ou seja, todo o universo, em macrocosmo e microcosmo, ou seja, aquilo que é grande e aquilo que é pequeno. E essa mesma ciência moderna, essa mesma física, nos mostra, nos fala do campo unificado da lei natural, dessa totalidade e da origem dessa totalidade. Porque o universo é muito grande, o universo é impossível de se imaginar o tamanho do universo. Né? Quando nós olhamos o nosso sistema solar e que existem bilhões de sistemas solares na nossa galáxia e existem milhões e bilhões de galáxias, quer dizer, o universo é uma coisa tão grande, que
nós realmente fazemos de conta, digamos assim, que compreendemos o tamanho disso tudo, mas na verdade não há o intelecto humano não tem a capacidade de viver e experimentar toda essa totalidade. Mas a física nos traz teorias que vão mostrando e vão explicando de forma mais simples para nós o que é esse mundo todo em que a gente vive, esse universo inteiro, e de onde surgiu esse universo, e qual é a base e o fundamento das leis da natureza que administram esse universo inteiro. Então, quando nós vemos as teorias do campo unificado de todas as leis da natureza, que é um campo básico, quântico, fundamental, e o universo inteiro, a gente se pergunta, mas qual é a relação, afinal, um campo que é completamente abstrato, que é o campo unificado da lei natural, e o universo inteiro, concreto, né? Como é que nós relacionamos essas duas coisas? Como é que nós colocamos juntos esse conhecimento do universo inteiro, físico, concreto, e esse conhecimento desse campo unificado da lei natural? Então, existem teorias para nos explicar isso. Teoria do campo unificado, teoria das supercordas. Você já deve ter ouvido falar nisso tudo. Mas o que é importante, Maharishi nos mostra, é como nós conhecemos isso, né? Como é que nós conhecemos? Como é que nós experimentamos uma coisa? Como é que nós experimentamos essa totalidade, essa coisa enorme, imensa do universo inteiro? E como é que nós podemos experimentar essa fonte, essa origem do universo inteiro, que é o campo unificado? Como é que nós podemos viver esse campo de totalidade, de unidade, que é chamado na literatura védica de Brahm? Brahm é totalidade. Nós sabemos que nós temos uma consciência, né? A palavra consciência ela é autoexplicativa. Quando nós olhamos a palavra consciência, nós sabemos que nós temos consciência. Com é um prefixo de unificação, né? De conjunto, de reunião. Ciência é conhecimento e cia é um sufixo de estado. Então, a palavra consciência já nos diz o que é consciência. É um estado unificado de conhecimento. E esse estado unificado de conhecimento é o que nos permite conhecer e viver as coisas, mesmo que nós não possamos intelectualmente compreendê-las. Mas nós vivemos aquela realidade, nós temos consciência das coisas. E é isso que nos diferencia, inclusive, das outras espécies. Nós temos um sistema nervoso tão sofisticado, extremamente maravilhoso, que nos permite, então, ter consciência. E Maharishi diz que, na verdade, a unidade, a totalidade, não é algo que se compreenda intelectualmente. Porque, como nós já vimos, tudo é tão grande, ou é tudo tão pequeno, que o nosso intelecto não consegue abranger isso. Mas nós podemos ter consciência disso, né? Nós podemos experimentar a unidade através da consciência de unidade. E Maharishi, recentemente, nós pudemos ver as pessoas que participaram da Assembleia de Invencibilidade que aconteceu agora no Carnaval em São Roque. Nós assistimos uma palestra muito bonita de Maharishi quando ele falava de consciência de unidade. E ele explicava que a consciência de unidade, ele estava falando de unidade, em Brahma, em totalidade, mas ele falou em unidade, ele parou e disse consciência de unidade. E ele então acrescentou, eu vou ler para vocês porque é muito bonito o que ele disse. Ele diz: nós acrescentamos a palavra consciência para associar a unidade com o indivíduo vivente, com a pessoa vivente. Ou seja, nós que somos seres vivos, indivíduos vivos, seres humanos vivos, nós temos essa consciência. E essa consciência, portanto, é o elo que nos permite entrar em contato com essa unidade. Essa unidade não é uma coisa, mas vamos dizer que seja uma coisa que está além da nossa compreensão.
né? É claro que nós podemos usar lógicas, sim, unidade é a junção de tudo. Quando você reúne todas as coisas numa coisa só, você unifica, vira unidade. Tudo bem, são explicações lógicas, intelectuais, mas que não conseguem abranger, não conseguem unificar e dar a experiência da unidade. Então, Maharishi diz que unidade não se compreende intelectualmente. Unidade, totalidade, é algo que se experimenta. A própria palavra totalidade é uma palavra que impede que você observe a totalidade, porque se ela é totalidade, ela tem tudo. Nada fica fora. Então você não pode estar em lugar nenhum observando e experimentando a totalidade. A totalidade é totalidade. Então, o observador sempre vai estar dentro da totalidade e não vai ter perspectiva para ver a totalidade. Mas nós podemos experimentar a totalidade através dessa nossa consciência, desse estado unificado de conhecimento. E essa experiência de unidade que nós temos com a consciência, com a nossa consciência humana, ela vem com a prática da nossa meditação transcendental. Quando nós experimentamos o ser, quando nós transcendemos, nós experimentamos um estado de unidade. Aquele estado silencioso, calmo, tranquilo, que nós experimentamos na meditação, quando nós perdemos o mantra e não temos nenhum pensamento, nenhum mantra, nós não estamos experimentando nada, é aquela hora que parece que dá aquele branco, que dá aquele preto, alguma coisa assim. E nós experimentamos, portanto, esse estado de unidade de consciência que nós chamamos de consciência pura, consciência transcendental, consciência do ser. E esses, portanto, são... É aí que nós começamos a falar em estados superiores de consciência, né? O título da nossa palestra hoje são estados superiores de consciência. Então, para nós compreendermos, portanto, essa consciência básica, nós temos que nos situar entre todos os estados de consciência existentes. Maharishi nos disse que nós podemos experimentar 7 estados de consciência. Os 3 estados comuns de consciência são aqueles que absolutamente todos os seres humanos experimentam, que é a vigília, que é o estar acordado, despertado, o estado de consciência do sono profundo e do sonho. São 3 estados de consciência que nós alternamos. Nós ficamos acordados durante o dia, à noite vamos dormir, e durante o período da noite nós alternamos estado de consciência de sono, sonho, sono, sonho, várias vezes, até que acordamos de manhã, entramos na vigília novamente, e assim nós vivemos esses 3 estados comuns ou ordinários de consciência. Agora, o que são estados superiores de consciência? Os estados superiores de consciência são os estados de consciência que incluem a experiência do ser, que incluem a experiência da fase absoluta da vida. Nós sabemos que existe uma fase relativa da vida, que é mutável, tudo está mudando, transformando, evoluindo. E existe aquele silêncio que nós experimentamos na transcendência, que é um estado absoluto de consciência. Absoluto porque não muda. Então, é a partir da experiência desse estado de consciência que não muda que nós começamos a viver estados superiores de consciência. E transcender é um processo que Maharishi gosta muito de falar nisso. Ele dizia, transcender é automático. Você não consegue transcender fora desse automático. É a tendência natural da mente que nos leva a transcender. Nós não podemos fazer absolutamente nada para transcender. Qualquer coisa que a gente tente fazer para transcender vai inibir o processo da transcendência. Então a gente se pergunta, se a gente não pode fazer nada para transcender, por que a gente faz a meditação transcendental? Não é mesmo? Por que a gente faz uma técnica para transcender se a gente não é a técnica que leva você a transcender? Então, Maharishi explica que, na verdade, quando a gente senta para fazer a meditação transcendental,
A gente senta, todos vocês são meditantes, sabem disso. A gente senta confortavelmente, a gente fecha os olhos, espera meio minutinho em silêncio, o suficiente para a mente se aquietar um pouco, a excitação da mente diminuir, e nós então começamos a pensar o nosso mantra, e nós repetimos o mantra, 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 e isso é tudo que nós fazemos na meditação. Nós repetimos o mantra. Meditar é repetir o mantra. E quando nós ficamos repetindo o mantra, quando nós entretemos a atividade mental de repetir o mantra, então a mente, naturalmente, ela própria, por conta da sua própria tendência natural de repousar, de descansar, de querer experimentar níveis menos excitados, ela segue o caminho em direção à transcendência e ela nos leva à experiência da transcendência. Então, o que a gente faz na prática da meditação transcendental é simplesmente criar as condições ou dar uma chance para que a própria mente faça o trabalho dela de desexcitar e transcender. Então, o processo de transcender na meditação transcendental é automático. E é isso que difere a meditação transcendental de outras técnicas. A meditação transcendental não é uma técnica que você faz para resolver isso ou aquilo, para desenvolver essa ou aquela habilidade específica. Não. O objetivo da técnica da meditação transcendental, como ensinada por Maharishi Mahesh Yogi, é transcender. Por isso ela se chama meditação transcendental. Uma meditação que permite a transcendência, permite essa transcendência automática. Mas nós, durante o processo, não empurramos a mente para lá, não direcionamos a mente para lá, a gente só fica ali repetindo o mantra, repetindo o mantra, repetindo o mantra. E a gente, ao fazer isso, a gente permite que a mente faça o seu caminho e nos leve, portanto, à transcendência. E todos os benefícios que nós temos na nossa vida, todos os benefícios vêm exatamente dessa experiência da transcendência, dessa experiência da consciência pura transcendental. A gente sabe que a palavra transcender significa transpor, significa ir além. Nós transcendemos o campo dos pensamentos. Nós transcendemos o campo da atividade mental. Nós permitimos que a nossa mente cesse de funcionar e se entregue à própria fonte dos pensamentos, de onde brotam todos os nossos pensamentos, e que, como nós vimos no texto que nós lemos há pouco, é a fonte de toda a sabedoria, toda a criatividade, toda a paz, toda a felicidade. Ou seja, a fonte dos pensamentos é esse estado de transcendência. A fonte dos pensamentos é esse estado de consciência pura, esse estado unificado de conhecimento e que está puro. Puro por quê? Porque a consciência nesse estado, ela é consciente somente de si mesma. Ela não está consciente mais de nada. É a experiência de vocês quando a gente vai meditar, você começa a pensar o mantra e quando você se dá conta, você não está pensando mais no meio ambiente, você não está pensando mais no seu corpo e o próprio pensamento o pensar o mantra vai desaparecendo. E quando você vê, você transcendeu. Nós deixamos para trás o nosso corpo, a nossa mente, o nosso meio ambiente, e a consciência que estava consciente disso tudo passa a estar consciente somente dela própria. Ela é autorreferente. Ela se refere a si mesma. Esse é o campo que Maharishi gosta de chamar do campo do ser, né? Então, a transcendência nos dá essa experiência da nossa própria natureza interior, né? E essa experiência de consciência transcendental ela é chamada em sânscrito de Turiya Chetana. Em sânscrito, a palavra não é uma palavra para consciência como nós usamos. A palavra em sânscrito é Chetana. Chetana significa despertar. E Turiya é o quarto despertar. Porque nós sabemos que a consciência transcendental, a consciência pura,
a transcendência é o quarto estado de consciência, porque o primeiro é vigília, o segundo é sono e o terceiro é sonho. Então, o quarto, que é experimentado durante a prática da meditação transcendental, é Turiya Cetana, que é a consciência pura transcendental. E uma coisa que Maharishi sempre gostou muito, ele ficou muito feliz em 1970, quando começaram as pesquisas científicas, que descobriu-se que esse estado de consciência é um estado de alerta em repouso. É um estado no qual a mente e o corpo estão completamente repousados, mas nós não estamos apagados como se estivéssemos no sono profundo. Existe um alerta interior. Dentro daquele silêncio que nós experimentamos na transcendência, dentro daquele nada, daquele vazio, daquele vácuo, nós temos consciência daquilo, né? Se nós pararmos agora, por exemplo, e fecharmos os olhos, nós podemos até ter essa experiência, é uma experiência interessante de se ter. Vamos fazer isso agora. Vamos sentar confortavelmente, onde vocês estão sentados ouvindo a palestra, e só fechem os olhos. Mas não pensem em nada, não pensem em mantra, não pensem em técnica, em palestra, em transcendência, não pensem em nada. Só fechem os olhos e fiquem por meio minutinho de olhos fechados. Vamos fazer isso agora. Só fechar os olhos. Abrimos os olhos. Todos sentem silêncio, não é mesmo? Quando nós fechamos os olhos, existe um silêncio interior. A maioria de vocês já medita há bastante tempo. Então, essa experiência do silêncio interior, da consciência pura, ela já está presente dentro de vocês. A gente continua fazendo a meditação, a gente continua sentando, fechando os olhos e fazendo o mantra, mas só nesse meio minutinho que a gente faz antes de começar a meditar, já é suficiente para a gente experimentar silêncio dentro de nós. E também a gente percebe que a gente experimenta silêncio, mas não é um sono profundo. Você não apaga. Você experimenta silêncio, mas você está alerta. Então, esse alerta interior, esse despertar interior, é um dinamismo, né? Porque a consciência está consciente dela mesma em termos de silêncio. Então, quando Maharishi diz que a transcendência ou a experiência do ser envolve silêncio e dinamismo ao mesmo tempo, o que parece ser uma incongruência, parece ser uma impossibilidade, ou se tem silêncio ou se tem dinamismo. Mas quando nós estamos nesse estado silencioso, experimentando isso, existe um experimentar. Esse experimentar interior, essa consciência interior, esse despertar interior é o dinamismo do ser. Então, silêncio e dinamismo é só isso. Silêncio e a percepção do silêncio. Nós estamos em silêncio, mas nós sabemos que estamos em silêncio. Nós temos consciência do silêncio. Isso é o que se chama consciência autorreferente. Então, a consciência pura, a consciência transcendental, ela já está aí. Ela já está aí. O tempo todo. Nós não precisamos, nenhum de nós precisou meditar agora para poder experimentar o silêncio. Nós fechamos os olhos, estávamos conversando já há quase meia hora, e, no entanto, nós fechamos os olhos e o silêncio está aí. Então, a transcendência, o processo de transcender, ele é um processo automático e é a partir dessa experiência, dessa fonte dos pensamentos,
de onde brotam os pensamentos, de onde brotam os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, nossas intenções, tudo brota desse silêncio dinâmico, desse silêncio que é desperto dentro de si mesmo. E o processo de transcender, ele é automático e ele tem estágios. Muitos de vocês já devem ter percebido que durante o processo do transcender, naquele momento em que o mantra vai sumindo, há momentos, por exemplo, em que vocês estão pensando o mantra, mas tem uma hora que parece que aquela palavrinha que você está pensando não é mais uma palavrinha. Deixou de ter um som. Parece que só tem uma flutuaçãozinha na consciência ali. Tenho certeza que muitos de vocês já experimentaram isso. Ou então, vocês experimentaram que há um momento em que você não está mais pensando mantra, mas você sente uma luz, você vê formas, você vê brilhos. Há momentos em que você percebe que existe uma felicidade, uma alegria, uma coisa gostosa, quentinha, como se a gente estivesse deitado no colo da mãe da gente. Aquela coisa confortável, voltou para casa. Aquela sensação de estar em casa. Então, essa é a experiência natural. A transcendência, ela é um escorrer. A mente vai dissolvendo, as experiências externas vão dissolvendo, e quando nós percebemos aquela consciência localizada, aquela consciência limitada nas diversas coisas, ela se tornou consciência ilimitada. Consciência ilimitada é um outro nome para consciência pura, consciência transcendental, ser, consciência autorreferente. São vários nomes para a mesma coisa, transcendência. E esse processo de transcender, portanto, ele é automático. E ele já está presente aí. E nós continuamos a meditar porque nós temos benefícios na vida com a meditação. A meditação transcendental nos traz uma quantidade imensa de benefícios no campo do potencial mental, no campo da saúde, no campo do comportamento, no campo do meio ambiente. A gente sente que o nosso ambiente em volta fica melhor, os nossos relacionamentos ficam melhores, tudo muda, tudo fica melhor simplesmente porque por alguns minutos de manhã e de tarde a gente abre nossa percepção para essa consciência ilimitada, essa consciência pura, transcendental. E, na medida em que nós praticamos a meditação transcendental, nós relaxamos, nós eliminamos tensões, estresse, eliminamos a fadiga, o cansaço, e nós, portanto, temos um sistema nervoso funcionando melhor, que permite cada vez mais experiências mais profundas na própria meditação e permite também que em todos os campos da nossa vida diária a gente tenha benefícios. Então, nós meditamos por causa disso. Mas tudo isso vem dessa experiência de alerta e repouso. Vocês têm certeza que vocês têm assistido esses dias todos palestras do Dr. Tony Nader, né, Maharaj Adhiraj Rajaram, falando sobre consciência, sobre a meditação, palestras do Dr. Fred Travis, que falou sobre o cérebro, sobre o funcionamento cerebral, sobre as ondas cerebrais, todas essas mudanças e transformações no funcionamento do nosso cérebro a partir dessa prática, dessa experiência de transcendência. Também Raja Luiz tem falado conosco sempre e está sempre nos dando conhecimento sobre o conhecimento védico. As pessoas que estão seguindo o conhecimento de Jyotish, cada vez mais esse conhecimento todo vai se unificando, e vocês vão ver como a transcendência tem um papel fundamental. Dr. Otávio, que tem falado tanto da importância no nosso funcionamento cardiovascular, em toda a fisiologia. Enfim, toda a nossa vida depende dessa experiência básica, fundamental, desse campo. E quando nós repetidamente fazemos isso, nós vamos habituando
o nosso sistema a ter essa experiência da transcendência. E cada vez mais ela vai ficando presente, disponível para nós, mesmo fora da meditação. E com o passar do tempo, nós vamos estabilizar essa experiência de tal forma que mesmo em meio a toda e qualquer atividade fora, você vai ter presente dentro de si aquele silêncio consciente, desperto. Ao mesmo tempo que você está falando, ao mesmo tempo que você está trabalhando, dirigindo, seja o que for. Mas internamente há aquela experiência de silêncio, de calma, de tranquilidade, de paz, porque a transcendência está presente. E então nós começamos a ter, fora na atividade, fora da meditação, a experiência da consciência transcendental. Quando aprendemos a meditar, só temos consciência transcendental quando sentamos, fechamos os olhos e fazemos a técnica. Mas depois, com o tempo, essa consciência transcendental vai ficando disponível, disponível, disponível. E quando isso acontece, vai chegar um momento que ela vai estar tão estabilizada, a experiência de consciência transcendental, que nós vamos experimentar, portanto, um quinto estado de consciência. E esse quinto estado de consciência, Maharishi chama de consciência cósmica. A consciência cósmica é, portanto, aquele estado de consciência que envolve tudo. É um estado de consciência pura, transcendental, no nível transcendental da vida, do absoluto, e no nível relativo da vida. Porque não importa se nós estejamos em vigília, em sono ou em sonho, aquele silêncio interior vai estar presente, aquele despertar interior vai estar presente. Por isso é consciência cósmica. Cósmico é aquilo que inclui tudo, não é? 100% da experiência do absoluto, imutável, e 100% da experiência do relativo, mutável. Então, Maharishi diz que a vida em consciência cósmica é a vida em 200%. 200% da vida é vivida quando nós conseguimos manter, sustentar essa experiência da consciência transcendental. Em sânscrito, o quinto estado de consciência é chamado de Turiyatit Chetana. Turiya nós vimos que é quarto. Turiyatit é o quarto mantido, é o quarto sustentado. E Chetana nós vimos que é o despertar. Então a consciência cósmica é aquele estado de consciência, aquele estado de despertar que mantém, sustenta o tempo todo o quarto estado, que é a consciência pura transcendental. Então a consciência cósmica é o quinto estado de consciência e é um estado de iluminação. A consciência cósmica não é a meta final nossa, mas é a base da vida em estados superiores de consciência. Nós vimos que a consciência transcendental é a experiência do absoluto. E vigília, sono e sonho, nós experimentamos o mundo relativo. Quando nós estamos em consciência cósmica, nós experimentamos a consciência pura transcendental e junto nós experimentamos ou a vigília, ou sono e sonho. E à medida que a prática continua, também essa experiência do relativo vai mudando. A experiência, a forma como nós olhamos o mundo, como nós olhamos a vida, quando nós experimentamos os eventos, os acontecimentos, as pessoas, os objetos, tudo isso vai mudando. Por quê? Porque nós vamos refinando e aprofundando a experiência do relativo. E assim nós nos direcionamos a estados ainda mais superiores do que o próprio quinto estado de consciência, em direção ao sexto e sétimo. Nós vimos que nós temos 7 estados de consciência. Então, para isso, nós fazemos, portanto, o programa MT-CIDS. E é aí que entra o programa de CIDS. Quando Maharishi percebeu, nos anos 70, que as pessoas já tinham experiência de consciência pura extremamente claras, as pessoas já estavam percebendo a transcendência de forma tão nítida, tão clara, ele disse que era hora, portanto, das pessoas
partirem para a experiência de estados mais elevados de consciência do que simplesmente a consciência cósmica, que já é uma maravilha, porque é um estado de iluminação já, mas é um estado de iluminação básico ainda. Então, ele pode ser refinado e aumentado, ampliado. E Maharishi, portanto, nos trouxe o programa MT-SIDS. SIDS é uma palavra em sânscrito que significa perfeição. O Siddha é o perfeito. E é perfeito em quê? Ele é perfeito no uso e no desempenho perfeito dessa consciência do ser, dessa consciência transcendental. Porque quando nós meditamos, nós fazemos a meditação transcendental, nós mergulhamos naquele campo do ser, nós mergulhamos na transcendência e nós saímos da transcendência. Nós mergulhamos, né? Transcendemos automaticamente, levados pela tendência natural da nossa mente. Também, naturalmente, a tendência natural do corpo de eliminar alguma tensão, estresse, nos tira desse estado e nós voltamos para o campo do relativo. Nós pensamos em alguma coisa, percebemos um ruído fora, temos alguma sensação física e nós voltamos ao mantra e mergulhamos de novo. Então, nós temos uma experiência que, a grosso modo, nós podemos dizer que é uma experiência passiva da transcendência. Você transcende e volta, transcende e volta. Você não faz nada lá. Mas no programa de SIDS, nós utilizamos técnicas para aprender a ativar essa consciência ilimitada. Lembre-se que nós falamos que na vigília a nossa consciência está ativa e ela está limitada nas coisas. Nós estamos experimentando isso ou isso ou aquilo, mais experiência, menos experiência. Mas quando nós transcendemos, nossa consciência se torna ilimitada. Então, no programa de SIDS, o que nós vamos fazer é exatamente estimular, ativar essa consciência ilimitada. E dessa forma, nós vamos poder não apenas ter a experiência automática da consciência transcendental, que nós temos isso com a MT, mas nós vamos ter um desempenho automático na consciência transcendental. Nós vamos aprender a gerar impulsos na consciência transcendental, naquela fonte dos pensamentos, naquela fonte das emoções, fonte de toda a nossa inteligência, criatividade, felicidade. Nós vamos aprender a estimular esse campo abstrato e torná-lo concreto. Nós vamos aprender a tornar a consciência ilimitada, limitada especificamente, mas nos níveis mais profundos, mais refinados da natureza. Quando nós experimentamos a consciência pura, transcendental, nós experimentamos nossa própria natureza. Nós costumamos falar em natureza sempre pensando na natureza externa. Mas nós temos uma natureza, nós somos também naturais. Nós somos criados e administrados interiormente por leis da natureza. Nós somos naturais. Então, nós temos uma natureza interior. E quando nós transcendemos, experimentamos essa natureza interior. Então, agora, nós queremos estimular nossa natureza interior em valores específicos. Nós queremos treinar esta habilidade de pensar e agir a partir do campo da consciência pura, da consciência transcendental, a partir do campo do ser. Nós queremos desenvolver essa habilidade de gerar nossos próprios pensamentos e sentimentos e emoções. Nós queremos ser capazes de atuar a partir desse campo básico fundamental que agora, com a prática regular da MT, nós já estabilizamos, nós já estamos tendo essa experiência o tempo todo. Então, vamos usar isso agora. Nós vamos aprender a ter a experiência daqueles impulsos de inteligência criativa na nossa própria consciência. Não é? Todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos, tudo nasce a partir
dessa criatividade, desse infinito poder organizador, esse infinito poder criativo que nós temos dentro da nossa própria natureza. Né? Os pensamentos nascem dentro da gente, os nossos sentimentos nascem dentro da gente. De onde? De algum lugar? Não. Mas desse estado de funcionamento de alerta em repouso, esse estado de funcionamento de consciência ilimitada. Então, agora, com o programa de SIDS, através das técnicas de SIDS, Maharishi nos oferece a oportunidade de nós estimularmos, inspirarmos esse campo unificado da lei natural, né? A física chama esse campo unificado de todas as leis da natureza, e nós queremos agora aprender a utilizar esse campo, fazer uso desse campo. E isso nós fazemos com as técnicas de SIDS. Com as técnicas de SIDS, Maharishi diz que o programa de SIDS é um programa para realizar todos os nossos desejos, realizar todas as nossas intenções, realizar todas as nossas necessidades. E como é que nós vamos realizar todos os nossos desejos? Tendo o acesso e a experiência desses impulsos de inteligência criativa, essas leis da natureza, esse campo unificado de todas as leis da natureza, onde todas as possibilidades estão presentes. Então, agora nós vamos usar técnicas para pegar uma dessas possibilidades e ativá-la. Nós vamos ativar a consciência pura em alguma coisa. Nós vamos treinar, fazer várias técnicas, estimulando vários impulsos diferentes de inteligência criativa, e com isso nós vamos desenvolver essa habilidade de criar, essa habilidade de estimular nossa consciência pura para aquilo que a gente quer. E nós vamos fazer esse treinamento a partir do conhecimento contido nos Yoga Sutras de Maharishi Patanjali. Maharishi Patanjali foi um outro Maharishi, vocês sabem que Maharishi é um título, né? Maharishi, Maha é grande e Rishi é o vidente, o vedor, aquele que tem a experiência, aquele que vê a realidade, né? Rishi. E Maharishi é o mestre, Maharishi é o grande vidente, é o grande vedor. É aquele que não apenas experimenta a realidade da vida em sua totalidade, absoluta e relativo juntos, mas ele tem a capacidade de ensinar ao estudante, ao aluno, ao discípulo, aquele conhecimento e permitir que ele também se eleve nessa experiência da realidade suprema. Então, o que Maharishi nos traz a partir dos Yoga Sutras de Maharishi Patanjali são essas fórmulas. Yoga Sutras, sutras do yoga. Yoga é união, né? É unidade. E os sutras são fórmulas, são aforismos, são expressões concisas. Então, esses sutras são utilizados durante as técnicas num procedimento que Maharishi chama, Maharishi Patanjali, Maharishi Mahesh Yogi também, de Sanyama, que é um mecanismo que envolve a nossa mente, envolve o nosso intelecto e envolve a experiência do ser, envolve Samadhi. Então, o programa de SIDS, vocês quando aprenderam, os que já estão praticando já sabem, e os próximos que ainda não começaram, mas vão começar assim que tiver o próximo curso, com certeza, não devem perder essa oportunidade de jeito nenhum. Vocês vão aprender essas técnicas específicas. É um curso completamente prático, completamente de técnicas. Vocês vão aprender uma série de técnicas que vão permitir desenvolver essa perfeição, essa habilidade perfeita de estimular o campo da consciência pura. E vocês vão ter duas coisas. Vocês vão ter a experiência dos sutras, vocês vão ter a experiência dos impulsos de inteligência criativa da natureza, né? As leis da natureza, os impulsos de inteligência criativa são leis da natureza. Todas as leis da natureza, tudo que existe no universo inteiro é criado e administrado através de leis da natureza. Diferentes campos de força, de matéria, tudo interpolado, interrelacionado, leis da natureza, leis da natureza, leis da natureza. Então,
essas leis da natureza são impulsos de inteligência, porque existe uma inteligência numa lei, né? Uma lei, ela estabelece uma ordem, uma ordenação, um direcionamento. Existe inteligência, existe uma inteligência criativa. Então, nós vamos estimular diferentes impulsos de inteligência criativa na nossa própria natureza e também na natureza fora. E como é que nós vamos fazer isso? Através do programa, como diz o nome, MT-CID. Nós não vamos deixar de fazer a nossa meditação transcendental, porque nós precisamos da meditação transcendental para ter a transcendência automática, experimentar a consciência pura, transcendental, o ser, a consciência ilimitada, e a partir daí, então, nós vamos praticar essas técnicas, e ao praticar repetidamente, da mesma forma que na meditação de manhã e de manhã e de tarde, regularmente, nós vamos habituar, educar nossa neurofisiologia a funcionar dessa forma. E então, da mesma forma que hoje nós fechamos os olhos e a transcendência está ali já presente, da mesma forma, nós vamos praticar essas formas até o ponto que espontaneamente, naturalmente, automaticamente, nós vamos ser capazes de, na vida diária, ter acesso a esses impulsos de inteligência criativa e ativá-los. Agora, o que são esses impulsos de inteligência criativa, né? O que são como é que essa totalidade, né? Nós estamos falando no início em totalidade, em campo de unidade. Como é que essa totalidade se expressa? Se expressa nesses impulsos, nessas leis da natureza. Então, essa totalidade não é uma coisa morta, não é uma totalidade viva, né? Ela é dinâmica, né? Nós vimos que a totalidade é silêncio dinâmico. Existe um dinamismo infinito que faz todo o universo existir e funcionar, essas bolas, esses sistemas enormes, tudo rodando, tudo funcionando direitinho, seguindo as leis direitinho. Então, como é que nós utilizamos isso? Como é que nós conhecemos essas leis da natureza? Nós temos técnicas para tudo, uma série de técnicas. Maharishi Patanjali, nos seus Yoga Sutras, oferece uma série de técnicas. Então, nós temos uma técnica para experimentar a totalidade. Essa é a própria meditação transcendental. Mas há técnicas de CIDs, por exemplo, para nos desenvolver nossos sentimentos, nossas emoções, nos dar força, nos dar calma, técnicas para nos dar o conhecimento das estruturas, do funcionamento das coisas, do movimento das coisas, porque tudo isso são impulsos de inteligência criativa, são leis da natureza. Essa totalidade, ela flui. Existem técnicas para nos dar o conhecimento desse fluir da totalidade. A totalidade tem esse silêncio e dinamismo que interagem entre si e dão lugar à criação. A técnica para experimentar a reverberação que ocorre quando o silêncio e o dinamismo se interrelacionam nesse fluir da totalidade. Então, todos os mecanismos mais sutis, mais profundos da natureza estão disponíveis nesse campo e nós aprendemos a ativá-los. Nós sabemos que no livro Ciência do Ser, Arte de Viver, Maharishi diz que ser é vida. É a primeira frase do livro Ciência do Ser e Arte de Viver. Todos devem ler esse livro. E ser é vida. E Maharishi fala que vida é absoluto e relativo e que o ser vibra. O ser vibra. E quando o ser vibra, surgem nossos pensamentos, surgem nossas emoções, surgem os campos de força e matéria, as partículas, tudo brota desse campo unificado flutuando. A física diz que é um estado de vácuo. O campo unificado ali natural é um estado de vácuo. É um nada, é um vácuo. Mas esse vácuo é dinâmico. Existe o que eles chamam de flutuação virtual dentro desse estado. Então, o que acontece? Acontece que você estimula essa expansão
Né? O que é uma onda? Uma flutuação é o crescimento de uma onda. A onda sobe e a onda desce. Então, existe uma expansão e existe uma contração. Uma expansão e uma contração. Então, existem técnicas para nos dar a experiência no nível da consciência, da expansão da consciência, da contração da consciência. Como é que essa consciência se expressa, se transforma e se expande? Como é que ela se autorrefere? Como é que ela se reconhece? Tudo isso são apresentados nas técnicas de CID. Existem técnicas para desenvolver a intuição, para ter a experiência de passado, presente e futuro, ter a experiência da eternidade no campo da consciência. Há técnicas para muitas coisas, e Maharishi selecionou um conjunto de técnicas que nos dão a possibilidade de ter a experiência do sexto e do sétimo estados de consciência para completar os nossos estados superiores de consciência. Nós vimos que o quinto estado de consciência, a consciência cósmica, inclui a experiência da consciência pura, transcendental, do absoluto, e da vigília, vamos dizer, todas as suas atividades. Mas, quando nós praticamos as técnicas de CIDs, nós nos habituamos a experimentar, a acessar e a experimentar e a estimular esses primeiros impulsos da lei natural, esses primeiros impulsos do processo de criação. Todo o processo criativo da natureza começa a ser experimentado conscientemente, no nível da consciência do praticante. Então, quando você é capaz, com a regularidade da prática, com o hábito da prática, a experimentar, a ser capaz de, em meio à atividade sua, você experimentar esses impulsos criativos mais refinados, você então estará experimentando um sexto estado de consciência, no qual você não apenas experimenta toda a parte grosseira e superficial do relativo da vida, mas você é capaz de experimentar também esses aspectos mais refinados relativos do campo relativo da vida, do campo da atividade. Então, quando você é capaz de experimentar não apenas o grosseiro, mas experimentar o nível sutil de tudo, do funcionamento das leis da natureza em você mesmo e fora de você, você então começa a experimentar um sexto estado de consciência que é chamado consciência de Deus, ou consciência cósmica glorificada também. Consciência de Deus, porque Maharishi diz que Deus como Criador, porque esse é o campo da criação, esse é aquela faixa onde o campo unificado da lei natural está vibrando, o ser está vibrando, as coisas estão surgindo, as coisas são criadas a partir desse nível. Então, a consciência de Deus no sentido da consciência desse Criador, dessa consciência, desse nível mais refinado relativo, imediatamente após o processo de criação. Então, quando se é capaz de ter um sistema nervoso tão refinado ao ponto de experimentar esse campo, você então está vivendo o sexto estado de consciência, que é chamado de consciência de Deus. Em sânscrito, é chamado de Bhagavat Chetana, que é justamente esse despertar do nível da criação, esse despertar do nível de Deus como criador, esse aspecto criador da totalidade, que cria, impulsos de inteligência criativa, flutuações do ser, flutuações do campo unificado da lei natural, do estado de vácuo. E também o sétimo estado de consciência, que é a consciência de unidade. A consciência de unidade vem quando a pessoa é capaz, através dessa repetição, dessa experiência dos CIDs, ela é capaz de experimentar não apenas o nível mais refinado relativo, mas ela é capaz de experimentar o próprio ser na experiência externa da vigília, do sono e do sonho. Ou seja, o ser que antes era experimentado só dentro de nós, agora ele é visto, ele é percebido, ele é conhecido fora.
Então, eu sou o ser e eu percebo fora o ser. Então, ser e ser. Por isso é unidade, Maharishi diz. A unidade vem desse valor unificador que junta a minha experiência da minha própria natureza como ser e da natureza de tudo mais, das outras pessoas e todas as coisas que nós experimentamos. E isso é chamado de consciência de unidade, ou Brahmichetana. Novamente, o despertar de Brahm, da totalidade, da unidade. Então, a consciência de unidade, ela é um estado de consciência que a pessoa que pratica a meditação transcendental, ela vive essa realidade, espontaneamente, naturalmente, em meio à vida normal dela. Todos os estados superiores de consciência, de nenhuma forma, restringem ou limitam a vida da pessoa. Ao contrário, torna a vida da pessoa ilimitada, plenamente abrangente. Todas as leis da natureza, porque todos os pensamentos, todas as intenções, todos os desejos estão sendo avivados, estimulados, nesse campo, que é o campo de todas as possibilidades, onde todas as leis da natureza estão em seu estado unificado. Quando você pensa, deseja, intenciona, quando você vive qualquer experiência nesse campo, você tem o apoio de todas as leis da natureza. Você tem o apoio da lei natural total. Você tem o apoio de toda a natureza para realizar e ajudar aquele propósito. E ninguém precisa ficar preocupado que, mas se a pessoa estiver nesse campo e ficar pensando uma coisa horrorosa de alguém, quando você está estabelecido nesse campo, todos os pensamentos, intenções e desejos são completamente evolucionários, completamente de acordo com as leis da natureza, completamente de acordo com todo o progresso e evolução da vida. E espontaneamente, naturalmente. Os estados superiores de consciência não são um estado de espírito. Não. Não é uma coisa que a gente imagina, que a gente se convence que está naquilo. Não. É um estado de consciência baseado num funcionamento neurofisiológico específico. Então, mente e corpo estão funcionando em perfeita coordenação. Né? A mente é abstrata, o corpo é concreto. Desde o início, quando nós falamos em meditação transcendental, em quarto estado de consciência, consciência transcendental, nós temos o aspecto que é a nossa mente abstrata e o nosso corpo que é concreto. E são duas faces da mesma moeda. Então, nós continuaremos a viver a mente e o corpo. Mas cada vez mais a coordenação entre a mente e o corpo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Se você pensar bem, quando nós falamos em coordenação mente e corpo, isso é estranho. É estranho porque como é que você coordena uma coisa abstrata com uma coisa concreta? Do nosso ponto de vista intelectual, não faz sentido nenhum isso. Então, a única forma de você coordenar perfeitamente, é claro que sempre existe uma coordenação, porque se eu digo, eu quero que minha mão se levante, ela se levanta. A minha mente vai pensar isso e o meu cérebro vai mandar uma ordem, meu sistema motor, e a mão vai levantar e eu faço os movimentos. Existe uma coordenação entre mente e corpo, sempre. Mas essa coordenação entre mente e corpo, ela não se dá diretamente. Ela se dá a partir desse nível, que é o nível mais refinado da vida. Esse nível que é o nível da nossa própria natureza interior, consciência pura transcendental, campo do ser. Porque tanto a nossa subjetividade, de onde vem nossa mente, intelecto, ego, nasce desse campo, tem sua base nesse campo, e o nosso corpo tem sua base nesse campo. Campos de força, campos de matéria, partículas, átomos, moléculas,
que vão formar células, tecidos, órgãos, sistemas orgânicos nós temos no nosso corpo inteiro. Então, o elemento de unificação entre os dois se dá nesse campo fundamental desses impulsos de inteligência criativa. Então, quando nós fazemos o programa de CIDS, nós ativamos esse impulso de inteligência criativa, nós aumentamos a coordenação entre mente e corpo, ao ponto máximo de coordenação mente-corpo, que é justamente o alcançado durante uma das técnicas do programa de CIDS, que é o voo iógico. Vocês já ouviram falar em voo iógico, possivelmente já viram vídeos que as pessoas estão praticando o voo iógico, que as pessoas estão fazendo o primeiro estágio do voo iógico, que é o salto, é chamado de salto de Ram, né? A literatura védica estabelece que existem três níveis do voo iógico, 3 estágios. O primeiro estágio é o salto de Ram, onde a pessoa tem um impulso e o corpo sobe, mas ele desce. Então as pessoas têm que praticar em cima de colchões de espuma, porque o corpo sobe, mas cai. Como o Ram. Quem já viu. A pessoa vai saltando, vai pulando, porque vai tendo os impulsos que jogam o corpo para cima. Para ter essa experiência de coordenação entre mente e corpo, com o impulso da sua mente, eu quero voar. Se você pensar agora, eu quero voar agora, você diz, eu quero voar, mas você não voa, você continua sentado na cadeira, no colchão, no sofá. Mas, quando você está estabelecido naquela forma mais simples da consciência, quando você está estabelecido naquela consciência ilimitada, aquele campo de todas as possibilidades, aquele campo onde estão todas as leis da natureza, e naquele campo em que mente e corpo são um só verdadeiramente, então, quando a mente desejar voar, o corpo voa. Porque a mente e o corpo, naquele nível, são um só. É o campo da unidade. Então, o voo iógico é uma técnica de CIDS, como qualquer uma das outras, mas ela é especialíssima porque ela permite a habilidade, o desempenho humano mais elevado possível, que é romper a força da gravidade. Essa é capaz de fazer um corpo que tem um peso se elevar, ficar tão leve que ele voa. Então, para acontecer isso, é necessário haver uma coordenação perfeita entre mente e corpo. E essa coordenação perfeita entre mente e corpo se dá nesse campo, que está sendo avivado pelas técnicas pela meditação transcendental que nós acessamos e sendo avivado pelas técnicas de CIDS. Então, o voo iógico é a técnica mais importante. E essa máxima coordenação entre mente e corpo, os estudos científicos, o Dr. Fred Trevler mostra isso nos estudos dele, no instante em que a pessoa tem um impulso para o corpo se elevar, é o momento em que a coerência é máxima em todas as ondas cerebrais no cérebro e em todas as frequências do cérebro. Alfa, beta, gama, teta. Todas as frequências entram em coerência. O funcionamento cerebral deve ser perfeito para permitir esse impulso, para permitir que o desejo, a intenção da mente seja realizado em sua perfeição pelo corpo. Aí é o momento de coordenação máxima, perfeita entre mente e corpo. E para isso o cérebro tem que ter um funcionamento maravilhoso. Então, fazer isso novamente, regularmente, de manhã e à tarde, significa levar o seu funcionamento cerebral ao funcionamento otimizado, perfeito, regularmente de manhã e à tarde. E isso vai educar o seu funcionamento cerebral da mesma forma que as outras técnicas de CIDS educam, da mesma forma que a meditação transcendental educa, mas vai levar você a ter um funcionamento cerebral perfeito.
E é aí que realmente você vai ser um siddha. Você vai experimentar os siddhis, a perfeição, porque você vai ter a perfeição de ter um desejo e realizar aquele desejo, até mesmo fazer o seu corpo levantar, decolar. Então, à medida que a prática se segue, os estados de consciência vão se estabilizando, nós vamos desenvolvendo essa habilidade de funcionamento cerebral que permite essas experiências, e nós vamos, junto com isso, trazendo saúde perfeita para nós. Esse estado de consciência de unidade requer um funcionamento próximo da perfeição no sistema físico. Então, todo o funcionamento interior dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, dos nossos tecidos e células vão sendo regularmente normalizados até seu funcionamento ótimo também. E isso é uma nova experiência e um novo benefício numa escala muito mais elevada do que antes, quando nós praticamos a meditação transcendental. Então, as técnicas de siddhis, apesar de eu ter mencionado muito aqui muitas coisas do ponto de vista mais abstrato ou da experiência mais profunda, trarão tantos benefícios ou muito mais do que a própria prática da meditação transcendental. Porque a coordenação entre mente e corpo vai estar sendo maximizada, o funcionamento cerebral vai sendo maximizado e o relacionamento do seu funcionamento cerebral com todos os órgãos do corpo vai sendo maximizado, enfim, em direção à consciência de estados superiores de consciência, consciência de unidade, a saúde perfeita. Então é isso. Então, quando nós falamos em estados superiores de consciência, nós necessariamente temos que falar do programa de siddhis, incluindo o voo yógico, e nós temos que praticar. Nós temos que continuar fazendo as técnicas com regularidade. A prática é vital, é importantíssima, mas nós devemos ir acrescentando toda e qualquer técnica que Maharishi trouxe para nós, porque é um passo natural. Se você faz meditação transcendental hoje, o passo seguinte é fazer o siddhis. Você já está preparado para ter umas experiências no nível superior, ter benefícios no nível superior. Então, como Maharishi sempre gostava de dizer, faça hoje tudo o que você pode fazer amanhã. Então, assim que terminar esse período nosso de isolamento, de quarentena, etc., nós vamos ter cursos de siddhis novamente. Então, não perca a oportunidade de aprender as técnicas de siddhis. Não perca a oportunidade de fazer o programa MT Siddhis. Repito, não perca a oportunidade de fazer o programa MT Siddhis. É uma mudança fantástica na nossa vida. É um divisor de águas na nossa vida. Porque o padrão de experiência é diferente. É diferente. Então é isso. É isso, eu acho que é tudo que eu ia dizer. Nós sempre lembramos de Maharishi, que nos trouxe todo esse conhecimento total. Nós sempre lembramos de Gurudev, de toda a tradição dos mestres. E nós sempre, por isso, dizemos Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, em agradecimento.